E nós podemos dizer e afirmar com muita tranquilidade e segurança que o Brasil está melhor com o presidente Lula. A taxa de juros, que estava em 13,65, agora está em 11,75. Uma pressão que obviamente deveria ter caído mais a taxa de juros. O desemprego, quando o Lula assumiu, era perto de 9%. O desemprego já caiu, está em 7,6%. Quando o governo Lula começou, o mercado projetava um crescimento de 0,9%, menos de 1% da economia para este ano. Nós vamos crescer 3%, ou até superior a 3%. O preço da comida vem caindo para a população poder se alimentar e boa parte das pessoas que já estavam no mapa da fome estão saindo do mapa da fome, que era essa pecha que o Brasil tinha. Com certeza o Brasil está melhor. Esta casa votou vários aspectos que ajudaram nesta melhora. Quando o presidente Lula entrou, depois da eleição, mandou a PEC da transição, porque não havia orçamento para obras e atividades sociais este ano, e nós votamos aqui no Congresso Nacional a PEC da transição. Nós já votamos esse ano a taxação dos super ricos, que se negava essa casa a votar. Votamos aqui também as apostas esportivas, avançamos na reforma tributária. Então todos esses elementos contribuíram para esse crescimento deste ano no país. Mas a pergunta que se faz: esta casa pode ajudar mais o país? Neste momento em que o presidente Lula está com projetos, PPA participativo, um debate de incremento de maior consumo, reajuste do salário acima da inflação, retorno de todos os programas sociais do Minha Casa Minha Vida e tantos outros, esta casa pode ou não pode ajudar mais? E eu quero afirmar que pode sim, principalmente em 3 aspectos. O primeiro é nós respeitarmos o que diz o nosso sistema no país, onde a execução do orçamento se dá a partir do executivo e não do parlamento. E nós temos essa distorção de elevação de emendas impositivas, de emendas individuais, de emendas de comissão, e na medida em que elas crescem, elas ferem os programas estruturantes que o governo está apresentando e que estão dando certo. O segundo aspecto importante que essa casa pode colaborar ainda mais com o país é quando nós aqui votamos o fim do teto de gastos, que fazia com que o governo não pudesse investir em educação, saúde, investimentos afora. Nós já derrubamos esse teto de gastos que foi tão nocivo no golpe, foi das primeiras medidas que foi tomada. Votamos o programa do arcabouço fiscal, mas essa casa não pode impor sobre o governo travas que impedem que o governo possa gastar, que o governo possa investir em saúde, educação, em programas sociais, no PAC e em tantas iniciativas. Então o Congresso não pode colocar essas travas, porque senão nós vamos estar novamente fazendo um teto de gastos. E o terceiro elemento que eu quero colocar aqui é referente à desoneração da folha para que algumas empresas não recolham ao governo os tributos e, portanto, o governo não tem daí recursos para investir em educação, saúde e desenvolvimento desse país. Eu mesmo votei a favor, lá em 2012, na desoneração, com o argumento de que isso geraria emprego, que isso ia ativar mais atividades econômicas, mas isso não se confirmou. Então, já que nós estamos neste momento com uma outra onda de crescimento, de investimentos públicos, de aplicações e programas por parte do governo, não cabe, numa medida que não deu certo, nós novamente fazer desoneração, onde empresas vão ser beneficiadas, mas o recurso que essas empresas ficam não vai para a política pública, para o conjunto do desenvolvimento desse país. Portanto, esse veto que o presidente Lula colocou para não ter a continuidade da desoneração para algumas empresas, mas para termos recursos e investir num país, no consumo, na geração de emprego, na educação, na saúde, em obras, é fundamental que se mantenha este veto hoje para o fim da desoneração. Então são 3 elementos fundamentais que essa casa pode colaborar ainda mais para um país que está dando certo sob a gestão do presidente Lula. Obrigado, presidente.